muito bem-vindos, amigos amantes das armas. Mais um vídeo aqui de Túlio Armeiro, continuando a série aí dos calibres. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o calibre 45 ACP. 45 ACP, um calibre histórico, um calibre extremamente utilizado pelo mundo. Por coincidência, calibre que eu pratico tiro esportivo, usualmente. Falando um pouco da história desse calibre, começou o uso desse calibre por volta do ano de 1890. Mais especificamente, esse projétil, esse tipo de cartucho, né, que era usado em armas de single action, né? O que acontece? Ali na Guerra dos Mouros, foi uma guerra que os Estados Unidos travou nas Filipinas. Tava tendo muita incidência dos filipinos, né, do povo mouro, né, que era um povo indígena, né. Quem quiser procurar um pouco sobre essa parte da história é interessante. Um povo indígena das Filipinas, e os guerreiros, muitas vezes sobre o uso de opioides, eles eram atingidos pelos calibres que usualmente tinha, né, que era o 38 long, e um calibre chamado, se eu não me engano, 3040 Krag. 3040 Krag, isso que é um calibre inglês, né, um armamento inglês. Isso eles continuavam combatendo. E já se usava nessa época o calibre 45, né, o projétil de diâmetro 45, mas em armas single actions, né, em revólveres, né, e algumas carabinas aí de single action, e aonde se mostrou bem efetivo o calibre 45. Então seria mais ou menos isso aqui, tá vendo a diferença dele pro atual hoje aqui. Ele tem esse ressalto, essa culatra aqui, para que ficasse retido nos tambores, né, e na câmara do armamento ali, diferente do calibre atual. Então, esse calibre começou a se mostrar efetivo já desde dessa época aí, né? Mas a história do calibre do 45 mais moderno, ela já é bem depois disso, né? Aí ela já começa com John Moses Browning. É um nome que eu acho que vale a pena ser tema de um dos vídeos aqui do nosso canal, porque, se não o mais importante, é uma das figuras extremamente importante, eu diria o mais delas, no desenvolvimento de armas de fogo na era moderna, né? Então, mas aí cabe um vídeo só para ele, porque é uma coisa muito extensa, né? Então não dá pra gente abordar num vídeo de calibre, mas aí o John, junto com o Colt, né? O Colt, na verdade, sempre foi um grande empresário, mas ele não era um criador de armas, e eles compravam ali os projetos do John, que era um cara extremamente habilidoso no desenvolvimento, e eles já desenvolviam o projeto de 41 milímetros. Isso já estava em testes e tal. Acontece que quando o exército americano ele define a mudança do calibre, precisamos de um calibre mais efetivo, aí vai envolver Thompson, com autópsias, uma história bem comprida, mas assim, o exército define o seguinte: o calibre 45, por ter funcionado bem nas armas de single action, nisso aqui, é o calibre, eu tô falando de calibre nominal, né, de calibre real, né, tipo assim, o diâmetro. Eles falam assim, pô, não vai poder ser menor que 45. E aí começa a solicitar aos fabricantes que desenvolvam calibres, novos calibres para armas, e aí no caso já começa as semiautomáticas, né, mas com diâmetros de 41. Então o que o John faz junto com o Colt? Poxa, nós estamos desenvolvendo, em 45, desculpa, nós estamos desenvolvendo 41, vamos entrar nessa briga, e aí vamos desenvolver um calibre, já estamos pertinho ali, né, o diâmetro nominal ali muito próximo, de 41 para o 45, lembrando que quando a gente está falando de 41, 45, a gente está falando de polegada, é uma medida imperial, né, então é ponto 45 de polegada, né. Então eles já estavam ali com ponto 41 em desenvolvimento, já em teste em alguns armamentos, e aí eles mudam um pouco a vertente para o calibre .45. E aí o John, com toda a sua capacidade, começa a desenvolver isso.
E aí, já mais tarde, aí, de 1906, se eu não me engano, quando começa realmente esses testes aí, com 13, 14 fábricas de armamento, algumas inclusive até hoje renomeadas e conceituadas, na verdade, né? E o calibre 45 começa a passar nas etapas, né? E ali o John, ele apelida esse calibre de 45 ACP, certo? Que nada mais é, se você pegar a tradução disso, é Automatic Colt Pistol, né? É um calibre para pistolas automáticas, né? No caso semi, mas a gente dá esse nome de automático. Então, eles passam nas primeiras etapas. Aí, por volta do ano de 1910, isso estreita de uma forma que fica só a Colt com 45 ACP e a Savage com 45 dela, que me foge o nome aqui agora, mas era um calibre 45 também. A fábrica Savage, só que no último teste, a Savage ela passa por 37 panes, é o que tem de registro, né? Que houveram 37 panes, dentre elas panes de alimentação, panes de mau funcionamento do armamento, como também panes de mau funcionamento da munição, né? No disparo, efetivamente. E o 45 ACP, ele passou liso, ele passou com 100% de aproveitamento no teste. Então daí, a partir disso aí, historicamente começa a nascer um grande casamento, que é o 45 ACP com a pistola 1911, que ela já vinha sendo desenvolvida ali desde 1901, 1902, né, com alguns outros modelos ali. Então o que o Colt faz? Aí já é a visão do empresário, o Colt fala, poxa, vamos casar isso aqui, nós temos um armamento extremamente eficiente, e agora temos a munição eficiente para ele. E aí eles começam, eu diria que assim, talvez é o casamento mais duradouro da história das armas, que é o 45 ACP com a pistola 1911. Aí é o seguinte, a partir de 1911 começa o uso dessa pistola, desse calibre, e esse calibre aí agora ele vai ser muito utilizado no mundo. Passa por duas grandes guerras, né? Esse calibre aqui alimentando as armas curtas. E aí a gente não pode esquecer também de uma arma icônica, né? Que é a Thompson, né? Aí já vê o Thompson, que ele fez parte desses testes aí, né? Da equipe de testes, ele era também um legista, né? Então ele estudava muito os cadáveres e aí foi ele que brigou por esse diâmetro aí, o 45, e aí ele desenvolve uma arma icônica também, que é a Thompson, né? Em calibre 45, que já faz parte da Segunda Grande Guerra aí, e, tipo, é uma arma histórica tão quanto a 1911, eu diria. Medidas aproximadas. É difícil a gente falar medidas corretas, porque dependendo do fabricante, dependendo da ponta, a gente vai ter variações. Eu vou usar aqui uma medida da CBC, que eu encontro hoje nas munições originais CBC, que é 31.4. Isso aqui é em milímetros, né? Ah, tá. Eu dei uma atropelada aqui, mas vamos falar. 45 ACP, como eu falei, é ponto 45 de polegada. E na medida métrica, isso aqui seria um 11 milímetros, porque tem 11,5 milímetros, né? Uma ponta, tradicionalmente, a ponta ogival, de 230 grains, né? Com medida de 30, como eu falei, a medida da CBC é 31.4, eu atiro com 31, mas aí a gente vai achar em algumas tabelas em 32.2, então isso varia um pouco. Hoje você acha ponta aí expansiva, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa expansiva, tenho expansiva, tenho ogival e ponta de chumbo aqui. Ok. Essa de chumbo aqui ainda é da outra culatra. Vamos aqui. Expansiva e ogival. Ponta normalmente 230 grains é a mais comum que a gente acha nessas pontas ogival, camisada total. Mas tem variações de pesos aí, né? Eu conheço em tabelas de fabricantes nacionais aí para munições de recarga entre 210 até 240 grains. É um cartucho considerado de baixa pressão. Por quê? Vamos usar sempre parâmetros da tabela SAMI, né? 23 mil PSI.
Comparado a um 40 Smith Wesson, eu estou falando de 35.000 PSIs no 40. Comparado a um 380 ACP, eu estou falando de 21.500. Então, a gente tem pressões muito similares, mas energias totalmente diferentes, né? Então, a gente tem bastante efetividade nesse cartucho do ponto de vista de balística terminal, principalmente porque são grandezas físicas, né? Velocidade vezes peso, então você vai ter a energia lá, né? Que é a fórmula de energia. Então, a gente tem bastante energia nesse calibre, é um calibre bem efetivo, mas ele tem uma desvantagem que é o seu diâmetro nominal. Então, assim, é um calibre grosso, né? Então, assim, comparado a um 9mm, a um 380, vou colocar aqui, e a um 40 Smith Wesson, ele é o maior deles, né? Tanto em comprimento como em diâmetro, e isso acaba impossibilitando o uso dele de forma muito abrangente por conta da capacidade de munição nos carregadores. Nas pistolas monofilares, entre 7, 8, 10 com alguns prolongadores. Em pistolas bifilares, dificilmente vai ter alguma pistola que passe de 12 munições, né? Então, ele acaba perdendo nesse quesito de entregar uma boa efetividade aos portadores desse calibre. Mas é um calibre que eu diria apaixonante. É um calibre forte, um calibre imponente, um calibre grosso, considerando uma arma curta, né? Mas é um tiro, no meu ponto de vista, muito controlado. É um tiro muito gostoso, a ponta do armamento não sobe muito, então a gente consegue relativa precisão e eu diria que um doblotape aceitável. Não vou ser hipócrita aqui para falar, pô, é um doblotape de um 9, um doblotape de um 40 até mesmo, mas é um tiro mais controlado que o do 40. O 40 sobe muito a ponta do armamento e o 45 é um tiro bem mais controlado. Como hoje nós estamos falando no Brasil de um calibre permitido, é da curiosidade de muitos, talvez, que não teve a oportunidade por toda essa restrição que a gente tinha no Brasil aí até o ano de 2018. O pessoal sempre, e o 45, e o 45, e o 45. É um calibre histórico, é um calibre gostoso, é um calibre forte. Então, eu diria assim, todo mundo que tiver a oportunidade de atirar com isso, tiver a oportunidade de adquirir um armamento desse calibre, assim o façam. Eu adoro esse calibre, eu acho que todos deveriam ter a oportunidade de atirar com ele. Historicamente, a gente como eu já citei, a gente falou do melhor casamento do mundo, que é a pistola 1911 com o calibre 45. Então eu diria para vocês que um calibre que passou por duas grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, saiu de operação aí por 86, quando o exército americano adota a bereta como arma curta. Estou falando de saiu de operação, vírgula. Ele continua em operação aí, em vários exércitos do mundo aí, muitos policiais utilizam esse calibre. Como eu falei, eu não porto esse calibre, toda a dificuldade que a gente tem de ter uma segunda arma com porte federal, isso é complexo, uma GRU muito cara, mas eu diria que se a gente tivesse uma condição de poder portar qualquer tipo de armamento com o porte sem muito problema, certamente eu teria uma pistola em 45 um pouco mais curta, seria uma boa opção hoje a 45 Office da Taurus aqui no Brasil, para eventualmente portar esse calibre, porque eu sou apaixonado por ele. Então, acho que já falei tudo disso aqui, né? Quem quiser dar uma pesquisada aí sobre armas em 45, calibre 45 nas guerras aí, o façam, porque eu acho que é apaixonante, todos vocês vão gostar dessas informações. Então hoje é um vídeo curto, um vídeo rápido, do calibre 45. Espero vocês até a próxima. Quem puder, deixa o like aí, compartilhe. Ainda quero fazer alguns vídeos aqui ainda de alguns calibres, mas não estou esquecendo aí das séries de montagem e desmontagem não. Estou com muita coisa porque tá
tá meio apertado o tempo e gravar montagem e desmontagem requer um cuidado muito maior, requer um vídeo, porque eu gosto de fazer meus vídeos de montagem e desmontagem de forma que ajude vocês de algum momento. Aquele momento que o cara resolveu desmontar a pistola dele sozinha e aí pulou a mola, saiu uma peça que ele não queria. Então eu não gosto de fazer esse vídeo. Eu vejo muito vídeo na internet que ou o cara para por aqui e fala, não, aqui não deve desmontar, porque aqui... Ou desmonta de uma forma que ninguém consegue ver o detalhe. A única intenção dos vídeos aqui é passar conhecimento, é dividir o conhecimento sobre armas no Brasil é muito pequeno, é muito pouca gente que tem acesso a isso. Então, o que eu posso fazer é dividir um pouquinho do que eu sei, porque eu sei também muito pouco. Estou sempre querendo aprender, eu sei que tem gente que sabe muito mais que eu e adoro quando alguém vem num comentário ali, agrega alguma informação, me dá uma fonte ali para a gente crescer um pouquinho mais nisso aí. Então, um abraço e até a próxima.